de que a responsabilidade tributária precisa ser disciplinada por lei complementar. Na esteira do que decidiu até o STF, nessa ADIM número 4845, quando ela reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo da lei mato-grossense, que atribuía responsabilidade aos contadores, aos advogados e aos economistas que, de alguma forma, atuassem, né, participassem de determinadas operações da empresa. Então, por exemplo, quando o advogado pratica, né, participa de algum modo orientando um planejamento tributário e esse planejamento venha a ser desconsiderado, esse advogado, por essa legislação, responderia. Né? E o entendimento do STF foi não. Por quê? Porque a responsabilidade tributária está regulada no Código Tributário Nacional. Seja de terceiros, lá no artigo 134, ou no 135, né? Que também abrange esses terceiros, que são os sócios, os administradores, os mandatários, os prepostos, mas sempre quando eles estão agindo, o quê? De um modo ilícito, de um modo contra a lei. Então, até interpretando esse julgamento do STF, né, se nós tivermos numa determinada situação um advogado ou um contador que está ali praticando um ato de gestão da empresa e ele pratica um ato ilícito, ele se enquadra não por ser advogado, contador ou economista, mas porque ele estava preenchendo o requisito do CTN, que é alguém que exerce poderes de administração, que é poderes de gestão, que é aquele poder de decidir. E na hora de decidir e de praticar aquele ato, ele opta por infringir a lei. Essa é a previsão do CTN, né? Então, a minha premissa básica, que vai ao encontro, concordando com o entendimento do STF, é de que a responsabilidade tributária precisa ser por lei complementar, sim, nos termos do artigo 146 da Constituição, né? Porque lá no 146 da Constituição é que ele vai dispor que cabe à lei complementar legislar, disciplinar uma série de assuntos que são assuntos exatamente para dar essa uniformidade, uma norma geral de direito tributário, porque se Mato Grosso dispuser de um modo, São Paulo de outro, Rio de Janeiro de outro, vira uma bagunça. Né? Então, a sujeição passiva, e aí tanto a sujeição passiva direta, que é do contribuinte, como que aquela que o código chama de sujeição passiva indireta, que é o do responsável tributário, está prevista, né? A sujeição passiva, ela é disciplinada, essas normas gerais, por uma lei complementar. E aí, como é que eu interpreto, então, por exemplo, o artigo 128 do CTN, que fala que, além daquelas hipóteses, a lei pode estabelecer outra? Como é que eu interpreto o artigo 124, inciso 2, inciso 2º do CTN, onde ele diz que a responsabilidade será solidária, né? Inciso 1º, quando tiver interesse comum. Inciso 2º, quando a lei assim o dispuser. Eu interpreto como sendo lei complementar. Mas não está escrito lei complementar. Mas acontece que o Código Tributário Nacional também não é formalmente uma lei complementar. O Código Tributário Nacional, ele é de 1966. E ele é uma lei ordinária. E aquela época, a nossa Constituição não exigia lei complementar para tratar dessas matérias. Então, ele veio como lei ordinária. Então, toda hora que ele se refere, ele não vai falar exigir lei complementar para tratar de outras hipóteses de responsabilidade. Por quê? Porque ele próprio não era uma lei complementar, ele era uma lei ordinária. Só que ele foi recepcionado, né, com a Constituição de 88, ela passou a dispor que a sujeição passiva, por exemplo, dentre outros temas, seriam disciplinados por lei complementar. E aí o nosso CTN, então, foi acolhido pelo novo ordenamento, naquilo que não é incompatível, porém, ele passou a ter um status, uma força de lei complementar, de modo que as suas disposições só podem ser revogadas e alteradas por lei complementar. Então, fazendo essa interpretação histórica e sistemática, que no meu viés, né, e aqui a gente está falando de pontos de vista, de perspectivas, eu interpreto que quando tanto o artigo 124 como o 128 falam que a responsabilidade será solidária ou outras hipóteses de responsabilidade nos termos da lei, eu tenho que pensar que é uma lei complementar.
porque é isso que é a atribuição da lei complementar, né? E ele, numa época, não imaginava isso, né? O próprio STF, quando a gente fala, por exemplo, de imunidades tributárias, que são limitações ao poder de tributário, elas devem ser reguladas por lei complementar. E tem situações como lá no 150, 195, que tratam de imunidades tributárias e falam imunidades condicionadas, falam serão imunes quando observadas as condições nos termos da lei, e ponto. Mas o STF falou, peraí, mas se eu for interpretar de um modo compatível com o 146, essa lei não é qualquer lei. Essa lei é uma lei complementar. Então, a minha premissa básica, que eu parto aqui, é de que a responsabilidade tributária, ela tem que ser disciplinada por lei complementar. Então, eu veria, né, num ponto de partida um pouquinho diferente da professora Tatiane, como inconstitucional por um vício formal essas criações de novas hipóteses de responsabilidade. Nosso ordenamento ele tem que ser dinâmico, tem que atingir as novas situações, mas deixar isso à margem de cada legislador ordinário cria uma verdadeira bagunça, uma verdadeira desordem, né? Eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, que aqui a gente tem uma hipótese de responsabilidade criada pelo Estado, que é das locadoras de automóveis. Então, se você vai ali na Movida, você não, tá? Porque eles estão de olho em quem? Estão de olho em empresa. A empresa, né, por exemplo, vou pensar em empresas de telefonia, que usa muito automóvel. Claro, Vivo, NET. Você acha que elas compram carro? Não. Eles alugam. Por quê? Porque está sempre com carro novo e trocando todo. Então, as locadoras de automóveis alugam os automóveis para várias empresas por todo o Brasil. E aí, o Estado de São Paulo falou assim, olha, o responsável pelo IPVA, né, se a empresa de locadora não pagar, vai ser o locatário. Onde que está isso no CTN? Não está. Não tem essa previsão. Então, se você permitir que a lei ordinária e estadual e até municipal crie responsabilidade tributária, vai virar um verdadeiro circo. E é para isso que existe a lei complementar, porque ela tem uma uniformidade nacional, né? Então, eu parto dessa premissa. Logo, quando nós estivermos falando aqui, aí eu já vou direcionar para o tema específico, que é o do 135, quando nós estivermos falando de hipóteses de atribuição de responsabilidade tributária para mandatários, para prepostos, para gestores, para administradores, para sócios, eu estou limitado às hipóteses previstas no Código Tributário Nacional. E esse Código Tributário Nacional coloca como requisito para esses sujeitos que somente quando eles agirem com infração à lei, ou ao contrato ou estatuto social. Excesso de poderes é uma forma de infração à lei, né? Mas essa infração à lei, que já fique bem claro aqui, não é um mero inadimplemento. Ah, mas se o sócio, né, sócio administrador, decidiu não pagar o tributo, por algum motivo, falou assim, não vamos pagar o tributo. Isso seria hipótese de responsabilização daquele sócio administrador, gestor? A resposta é não. O STJ já pacificou em súmula que o mero inadimplemento não é a hipótese para caracterizar essa infração à lei que gera responsabilidade tributária. Por quê? Porque o pressuposto é um ilícito no sentido estrito da palavra. Não é um mero inadimplemento, que não deixa de ser um ilícito porque é um descumprimento da lei, mas para isso eu tenho o quê? Para isso eu tenho aplicação de juros, para isso eu tenho aplicação de multas, e aí vai se exigir da empresa, mediante o quê? Devido processo legal, execução fiscal e assim por diante. A separação entre pessoa física e pessoa jurídica, ela é a base do nosso ordenamento. Ela é um pilar dessa autonomia, tá? Então, tem uma autonomia de personalidade e uma autonomia patrimonial. Eu, Fabiana, posso ser sócia de várias empresas sem me preocupar que vai atingir o meu patrimônio pessoal. Vai atingir o quê? O patrimônio que eu investi na empresa, né? Que aí passa a ser integralizado, o patrimônio da empresa, certo? Então, para atingir o meu patrimônio, Fabiana, só se eu realmente fiz alguma coisa para dar causa a não conseguir
inclusive cobrar da empresa, né? Então, quando eu sou uma gestora, quando eu sou um sócio com poder de gerência, eu sou um administrador e eu pratico atos com fraude, com dolo, é isso que gera essa responsabilidade tributária. É como se eu tivesse uma empresa e no contrato social dessa empresa falasse que eu sou prestadora de serviços e que eu não posso vender os bens, inclusive os bens do ativo, se eu não tiver a anuência numa assembleia. E aí eu, Fabiana, fala assim, dane-se a anuência assembleia, eu quero mais é vender, porque quem manda aqui sou eu. E aí eu decido fazer a venda. Se isso desencadeou uma obrigação tributária, eu posso ser responsabilizado. Por quê? Porque eu não cumpri os requisitos legais. Vocês percebem que eu estou desconsiderando, ou seja, não é uma mero de implemento. É eu realmente falando assim, eu não poderia fazer isso, mas eu vou fazer. Então, eu vou vender ainda que o contrato social me proíba ou estabeleça um requisito que eu não cumpri. Ou, vamos então fazer aqui algum tipo de simulação, né? Famosas maracutaias. Então, vamos aqui adquirir mediante notas fiscais que eu sei que são inidôneas. É outra hipótese, eu sei que são inidôneas. Tá? Então, eu compactuo com aquela situação, né? Então, apesar de, inclusive, não estar escrito ali no artigo 135 do CTN, mas o entendimento que vem sendo dado pelo STJ ao interpretar esse dispositivo é de que precisa o quê? Haver o dolo daquele gestor. Então, não basta, né, fazendo até comparativo, né? Não tem aquela propaganda, acabamos de ter o Dia dos Pais. Não basta ser pai, tem que participar. Aqui não basta ser sócio. Tem que ter ingerência, tem que efetivamente participar, ou não basta ser administrador. Tem que efetivamente participar. Então, vejam, são duas coisas distintas. Uma coisa, e isso é importante, inclusive pelo entendimento do STJ, e eu sei que em muitos lugares, inclusive no estado de Mato Grosso, sofre com autuações equivocadas. Não é só no Mato Grosso, estou dando exemplo, mas eu passei efetivamente, há poucos, foi final do ano passado, por um auto de infração, né, em que nesse auto de infração envolvia uma operação societária, e uma operação societária, inclusive de instituição financeira, que passou pelo Banco Central, só para vocês terem ideia, e mesmo assim o fisco desconsiderou, né? E essa operação demorou anos, acho que 5 anos, entre compra, venda, compra aqui, incorpora ali, etc. 5 anos em operações micro para gerar aquele mega planejamento. E aí a autuação fiscal lavrou o auto de infração por entender que aquela operação tinha abuso de forma, tinha abuso de direito, etc. Então, a autuação é contra a empresa, exigindo que um tributo que ela entendeu que era devido, mas, e aí vem o nosso ponto aqui, né? Colocou como responsável tributário o administrador. Alegando o quê? Administrador, foi você que assinou. Esse foi o ponto colocado, e às vezes, né, tem autuação fiscal que nem isso faz. Só pega ver quem são os sócios e já relaciona lá como responsáveis tributários, né? Isso preenche o requisito do Código Tributário Nacional? A resposta é não. Tá? O simples fato de ser o administrador não é suficiente. Ah, mas você foi o administrador desse período do planejamento que foi desconsiderado. Você foi o planejador, né, o administrador nesse período aqui, inclusive assinou o ato ali. Tá, mas quem diz que fui eu que, vamos dizer, se é que isso foi um planejamento fraudulento, né, que aí é outra discussão, mas quem é que diz que eu maquinei, atuei com dolo nesse planejamento? Eu assinei, mas quem aqui disse que eu pratiquei atos com excesso de poder? Porque havia uma interpretação plausível, que inclusive vários advogados participaram, inclusive o Banco Central participou. Então, eu vivenciei isso. É claro que a gente alegou o quê? Que não havia provas exatamente do dolo, do ato ilícito daquele administrador. E como era uma autuação na esfera federal, a DRJ, a Delegacia Regional de Julgamento, derrubou, cancelou a responsabilidade, manteve o auto,
né, para seguir em frente, mas pelo menos a responsabilidade cancelou. Até mesmo porque, nesse caso específico, né, o administrador que assinou um determinado ato não participou de outros atos. Não? Então, assim, um ponto que tem que ficar bem claro, e é um ponto de importante defesa, né, seja na esfera administrativa, municipal, estadual, federal, ou mesmo se não obtendo êxito nessas esferas, no judiciário. Por quê? Porque o STJ tem esse entendimento de que é ônus do fisco, se ele vai autuar e ele vai atribuir a você, né, ou a algum administrador, uma responsabilidade, ele está acusando esse administrador de que ele praticou um ato ilícito. E se ele está acusando de que praticou um ato ilícito, ele tem que dizer qual foi esse ato ilícito e como é que ele chegou àquela conclusão, ou seja, os elementos de prova desse ato ilícito. Porque se eu simplesmente colocar um de vocês, pegar aqui o Gustavo e colocar como responsável tributário, falando, Gustavo, você é administrador e agiu com excesso de poderes, ou com infração de lei, como é que ele vai se defender? Vamos pensar no outro lado, né, que é a ampla defesa. Ele vai falar assim, mas do que eu estou sendo acusado? Porque você agiu com excesso de poderes ou com infração de lei. Tá, mas como que você chegou nessa conclusão? Ele não consegue nem se defender, é um verdadeiro cerceamento de defesa quando você não leva para o auto de infração o exato motivo, ou seja, a exata descrição do fato e os elementos de prova que levam a autuação fiscal a chegar naquela conclusão. Então, já é uma causa por si só de anulação, se não do auto como um todo, porque aí envolve o mérito da discussão, mas de anulação do auto de infração quanto a esse elemento de responsabilidade tributária. E isso é um ponto que eu ouso dizer, embora no direito nada é completamente pacífico, mas eu ouso dizer, pelos julgados do STJ, que é algo pacífico. Até no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga os recursos voluntários na esfera federal, se você não tiver prova, ou seja, se o fisco não provou que o administrador assim agiu e que agiu com dolo, também você tem uma nulidade, tá? Então, é um ponto importante aqui. A responsabilidade por algo que seja uma infração, ela só pode ser atribuída se efetivamente houver provas de que aquele sujeito, então exige o quê? Uma individualização. Pense numa empresa em que tem o quê? Tudo é decidido em assembleia. Como é que você vai individualizar ou responsabilizar um administrador? Se as coisas foram decididas em assembleia, você não tem individualização. Então, tem um caráter até punitivo essa responsabilidade tributária. Então, você tem que efetivamente individualizar que aquele ato foi do administrador, que aquele ato foi do gestor e que foi um ato praticado de modo doloso, com uma infração efetivamente de uma lei civil, de uma lei comercial, de uma lei de direito empresarial ou ao contrato social. Esse é um requisito. Se o auto de infração não tiver isso, ele é passível de anulação, pelo menos quanto a essa responsabilidade. Agora, um outro ponto que já se coloca, né, é em relação a quê? A uma outra situação que também acontece, e eu também sei que acontece bastante no estado de Mato Grosso, que é o quê? O fiscal, na hora que lavrou o auto de infração, não colocou administrador, nem sócio nenhum como responsável tributário. Mas na hora que chega na procuradoria, e a procuradoria vai escrever em dívida ativa, fala assim, vamos nos precaver para até evitar prescrição e vamos já pegar e colocar tudo quanto é sócio nessa CDA. Isso é algo que às vezes acontece, tá? Estou dando um exemplo de Mato Grosso, mas por favor, gente, sou mato-grossense, não estou desmerecendo minha terra. Estou atribuindo a Mato Grosso porque eu estou falando com vocês. Isso acontece em todo o país, tá bom? Em maior ou menor medida. Acontece em menor grau no âmbito federal, tá? Porque no âmbito federal, a procuradoria, e aí é nacional mesmo, tem uma normativa que fala que quando o auto de infração foi lavrado só contra a empresa, a procuradoria, para colocar na CDA, deve o quê? Criar um determinado procedimento interno. Então, tem um procedimento que é chamado de PAR, P-A-R-R, Procedimento Administrativo de Redirecionamento de Responsabilidade, em que a procuradoria, antes de escrever em CDA, notifica
o sócio, dizendo por que ela vai incluí-lo na CDA, e ele se defende, apresenta uma defesa administrativa, e aí ela decide se inclui ou não, né? Então, assim, por mais que seja um procedimento sintético, existe esse procedimento no âmbito federal. Agora, no âmbito estadual, que é onde é, inclusive, mais recorrente essa situação, a gente não tem uma normativa geral, né? Olha a falta aí das normas gerais de direito tributário. Então, cada procuradoria estadual age do seu modo, mas é muito comum o procurador estadual, em determinadas situações, às vezes pautando-se o quê? Histórico da empresa. Ah, essa empresa aqui é difícil de cobrar, porque hoje, com computador, com tecnologia, gente, a procuradoria tem tudo. Todos os dados ela tem um histórico lá. Então ela fala assim, essa empresa aqui, quanta execução a gente tem atrás da empresa e não consegue nada. Então já vou botar o sócio na CDA, né? E aí, nós temos um problema, que é o seguinte, a CDA, segundo o Código Tributário Nacional, tem presunção de liquidez e certeza. E aí, o STJ falou que se o nome do sócio tiver na CDA, tem essa presunção de liquidez e certeza. Então, cabe ao sócio provar que não agiu com excesso de poderes em infração à lei ou ao contrato social. E aí você fala, caramba, como é que eu faço isso? Porque você imagina, né? Se coloca na posição de um sócio, né? Vocês aqui muitos são sócios do escritório. Então, imagine que de repente você está dormindo, porque tem execuções fiscais contra a pessoa jurídica, na manhã seguinte você acorda com uma inclusão, né? Uma citação de uma execução fiscal, porque você está lá na CDA. Aí você fala, do que se trata isso? Aí você pega a CDA tem todas as leis possíveis, né? Todos os números de lei, de decreto, de portaria, de instrução normativa. Aí você tenta entender, você fala assim, do que será que eu estou sendo acusado? Né? Você não sabe com base na CDA, na verdade é essa, né? E aí, você fala assim, você foi incluído aí por responsabilidade tributária por excesso de poderes, ou infração à lei. Você fala assim, mas por quê? Não sei, mas se defenda. Diga, mostre, prove que você não agiu com excesso de poderes em infração à lei ou ao contrato social. Como fazer isso? Eu não sei nem do que eu... É aquela história, além de ser uma prova negativa, eu até admito, né, no meu livro, A Prova no Direito Tributário, eu falo assim, é possível fazer uma prova negativa. Mas para eu fazer uma prova negativa, eu tenho que ter uma afirmativa assertiva. Entendeu? Então, quando ele fala assim, olha, você agiu com excesso de poderes porque você vendeu um imóvel da sua empresa no dia X, né, sem autorização da Assembleia. Aí eu consigo provar o contrário. Porque eu falo assim, não fui eu que decidi essa venda. Foi fulano. Ou, não fiz sem autorização da Assembleia. Ela aprovou. Né? Então, quando eu tenho uma acusação, eu consigo mostrar a negativa. Mas, simplesmente, você agiu com excesso de poderes ou infração à lei, eu falo assim, caramba, do quê? E aí eu não consigo, porque é genérico demais, então eu não consigo nem sequer me defender. Então, como fazer uma defesa diante desse panorama? Que é, o sócio está na CDA. O STJ diz que se está na CDA tem presunção de liquidez e certeza. Então, cabe a ele provar que não agiu com excesso de poderes em infração à lei ou ao contrato social. E aí ele não sabe nem sequer, então, do que ele efetivamente está sendo acusado. Como é que ele se defende? Como é que ele se defende? É o seguinte, voltando na premissa básica do STJ. Porque a CDA, ela tem presunção de liquidez e certeza, porque ela nada mais é do que o título executivo que resultou de um auto de infração, no âmbito do qual você teve provavelmente, o suporte na linguagem das provas, deu oportunidade para outra parte se defender, e ela ou optou por não se defender, ou ela se defendeu, teve o devido processo legal e ainda assim o débito foi mantido. Então, a presunção de liquidez e certeza da CDA, que é uma presunção relativa, ou seja, admite prova em contrário, decorre dessa presunção exatamente de que houve tudo atrás um procedimento corretamente feito. Então, como é que você pode afastar essa presunção aqui? Mostrando que aqui atrás não foi feito do jeito certo. Mostrando que o STJ tem uma afirmativa de que o sócio precisava ter, então, no auto de infração, provas contra ele. E naquele auto de infração não houve isso. Então, quando nessa situação, você mostrando, trazendo o auto de infração,
mostrando que ali naquele auto infração, em nenhum momento foi imputada qualquer ilegalidade ao sócio ou ao administrador, e, portanto, não há nenhuma acusação formalizada com base na linguagem das provas quanto a ele, que, portanto, não foi dada qualquer oportunidade de defesa também em relação a ele, esse elemento faz cair por terra, mostrando que essa CDA aqui tem uma irregularidade. Porque o pressuposto é que ela reflita aquilo que foi feito aqui atrás. E ela não está refletindo aquilo que foi feito aqui atrás. Né? Então, com isso, é um argumento para, vamos dizer, uma defesa numa execução fiscal em relação a esses pontos. Né? Então, assim, tem tantas temáticas que envolvem responsabilidade, é realmente um tema muito amplo, né? E muitas, inclusive, envolvendo prova, porque toda responsabilidade por sucessão, eu tenho que provar que houve efetivamente a sucessão, né? Por solidariedade, interesse comum, tem que provar que houve interesse comum efetivamente. Então, assim, em todas elas, eu trouxe aqui a título ilustrativo, porque acho que é uma das mais polêmicas e uma das que mais afetam, né, as empresas e os empresários, né, e que mais é inobservada, é essa do 135. Mas, de certo modo, todas as hipóteses de responsabilidade têm um pressuposto, né, um ato que precisa de uma demonstração concreta de que ela aconteceu, né? Por quê? Porque responsabilidade tributária é uma obrigação diferente da própria obrigação tributária. Obrigação tributária é para quem praticou pura e simplesmente o chamado fato gerador, o fato jurídico tributário. A responsabilidade surge em razão de alguma outra coisa que aconteceu depois, né? Então, é importante sempre na responsabilidade esse respeito, ou seja, que ela seja pautada, essa atribuição de responsabilidade, em provas. E com base na ausência de provas, ela pode ser desconstituída, anulada, administrativa ou judicialmente.